Boa noite, senhores deputados, senhoras deputadas, e o meu boa noite, a minha reverência em especial ao povo brasileiro, aos milhões e milhões de brasileiros que nos acompanham nesse momento, seja pela TV Câmara, seja através das redes sociais, seja através da televisão. Milhões e milhões de brasileiros que, infelizmente, não se sentem representados por esse parlamento enquanto instituição. Milhões e milhões de brasileiros que, infelizmente, clamam lá fora, que tentam fazer a sua voz serem ouvida, mas são ignorados diuturnamente por essa casa. Foi assim que aconteceu quando esses milhões de brasileiros desempregados, vendo, sentindo a miséria bater à porta, clamaram para que essa casa pautasse várias matérias que de fato fariam diferença em suas vidas. Matérias como a prorrogação do auxílio emergencial, que visava garantir a esses brasileiros continuarem lutando por um mínimo de dignidade durante a pandemia do coronavírus. Matérias como a prisão após a condenação em segunda instância, que na prática significava uma mensagem desse parlamento de que vivemos em um país em que a justiça existe para todos, e não apenas para os mais pobres, para os mais necessitados. De que a justiça brasileira não beneficia aqueles que têm infinitos recursos para recorrer ao Poder Judiciário. Eu faço essa menção em especial ao povo brasileiro e cito essas causas, que essas sim são causas populares, porque me nego em admitir um regime democrático onde a vontade do povo é absolutamente ignorada. Os candidatos, os principais candidatos que hoje protagonizam a disputa nessa casa, não representam os anseios da população. Não são eles que o povo brasileiro quer ver sentado nessa cadeira. E eu tenho ainda a esperança de que na noite de hoje, quando cada um dos senhores votarão de forma secreta, com as consciências dos senhores, que os senhores possam responder a esse povo, que eles não estão só, que os senhores estão atentos ao clamor desse povo. E estar atento ao clamor desse povo não significa necessariamente votar no deputado federal André Janones para a presidência dessa casa. São 9 as candidaturas que são colocadas nessa noite. São 9 nomes que representam diferentes segmentos e parcelas da nossa população. Então, a minha candidatura e a candidatura de outros colegas, ela já cumpre com o seu papel de jogar por terra o discurso levantado por alguns de que não há opção, de que eu vou votar no candidato tal porque não existe outra opção. Existe opção sim. Quem quer virar as costas para o povo brasileiro e votar nos candidatos que o povo não quer, que tenha a hombridade de admitir isso, que tenha coragem de dizer, olha, eu tive a opção de caminhar lado a lado com o povo brasileiro, eu tive a opção de ouvir o grito de socorro, o clamor do meu povo, mas eu optei por virar as costas. Que virem as costas ao povo brasileiro, mas que não mintam descaradamente de que não tem opção. Porque a opção existe. Nós somos, repito, 9 candidatos, cada um com as suas bandeiras, cada um com o seu histórico, cada um com o seu passado e cada um com os seus compromissos. Os meus compromissos não são com partidos políticos, não são com grupos políticos, não nasce de conchavos, de reuniões à madrugada dentro, como tem acontecido aqui em Brasília, mas nasce de um clamor popular, nasce da vontade e dos anseios dos excluídos desse país. A maioria que vira as costas responderá perante o povo brasileiro nas urnas no ano de 2022. E caso o cenário que se avizinha
se concretize logo mais, com a nossa candidatura tendo um único voto, um voto com muito orgulho, caso eu venha a tê-lo essa noite. Eu quero dizer aos senhores que no ano de 2022 usarei dessa mesma tribuna e olharei nos olhos de cada um que teve a ousadia de virar as costas, repito, não para o André Janones, que nada mais é do que um entre 513, mas para o povo brasileiro, que, repito, não clama por André Janones, não clama pelo candidato A ou B, mas clama por um candidato que fale a linguagem do povo, que fuja desse debate idiota, ridículo e ultrapassado de direita versus esquerda, que não representa o nosso povo. Esse parlamento está dentro de uma ilha, de uma bolha, e repito, a resposta virá nas urnas. Continuem ignorando o povo, continuem fingindo não ouvir os gritos que vêm das ruas. Continue nessa falsa polarização, Bolsonaro versus esquerda, que vocês vão ver o que acontecerá em 2022. Já cometeram esse erro no passado, ignorar um candidato que tinha o apoio popular, que falava a linguagem do povo, e esse então candidato hoje está sentado na cadeira de presidente da República do nosso país. E se nós acreditamos em um país melhor, se nós queremos de fato transformar esse país, a chance se dará nessa noite. Eu quero dizer a vocês que eu acreditei, durante esses 2 anos dessa minha primeira experiência como deputado federal, que essa casa ensinaria para o Brasil como transformá-lo em uma grande nação. Eu cheguei a acreditar que a solução viria de dentro para fora, que o parlamento apresentaria ao povo brasileiro uma solução para os problemas, mas os problemas reais que os afligem, e não esses problemas criados por essa bancada esquerda versus direita, que dependem de uma da outra para existirem, que fazem esse teatro aqui dentro. Ou vocês acham que o povo brasileiro não viu que a esquerda só veio nesse microfone esbravejar pelo auxílio emergencial quando já tinha garantia que ele não seria prorrogado? O povo não é bobo como alguns acham, está atento ao teatro que vossas excelências, que alguns de vossas excelências, melhor dizendo, protagonizam aqui dentro. Para finalizar, quero dizer que voltando à minha fala, eu realmente cheguei a acreditar que a solução para os problemas que assolam o nosso país, que aflige a realidade de cada brasileiro, viria de dentro para fora, que seria apresentada por esse parlamento. Mas hoje, não sei dizer se felizmente ou infelizmente, mas eu vejo que é o contrário. A solução virá de fora para dentro, já que esse parlamento não tem condições de apresentar para o povo brasileiro os pilares basilares para a reconstrução do nosso país, o jogo vai se inverter. É o povo brasileiro quem mostrará para esse parlamento como se modificar esse país, como reconstruir esse país e como levar esse nosso país a ser, de fato, uma grande nação. Eu tenho certeza que esse meu discurso não afasta nenhum colega. Eu tenho certeza que, independente do discurso que eu fizesse aqui, nada modificaria os votos que aparecerão nas urnas, porque essa eleição não é democrática, essa eleição não tem a participação popular. E eu faço minha as palavras do ex-presidente Abraham Lincoln, de que a democracia é um regime do povo, pelo povo e para o povo. Portanto, eu me nego a conceber como democrática uma eleição onde a vontade popular é absolutamente ignorada. Por fim, eu quero dizer que eu ainda acredito nesse país. Conto com o voto de algum colega que, na hora de depositá-lo na urna, deixe com que a sua consciência fale mais alto. Ao eleito, seja ele quem for, eu peço que consiga unir essa casa, mas mais do que isso, mais do que unir nós parlamentares uns com os outros, que consiga unir essa casa com o povo brasileiro, que essa casa passe a andar
alinhada com os desejos do povo brasileiro. A Deus e a todos vocês, o meu muito obrigado pela oportunidade. Não me corrompi, não me vendi, não negociei minha candidatura e assim prometo permanecer até meu último dia na vida pública. Que Deus os abençoe.